Veja, os elétrons estão dispostos em torno do núcleo em camadas bem definidas. Essas camadas, elas contêm também quantidades máximas de elétrons, tá? Então, a camada K, 2 elétrons, 8 elétrons, 18 elétrons, 32 e assim vai. São as camadas KLMNOPQ, que comportam quantidades máximas de elétrons. E vamos pegar um exemplo, só para entender como é que se dá a distribuição, sendo que a camada que primeiramente recebe os elétrons é sempre a camada K. Uma vez ela preenchida com os 2 elétrons, passa-se para a próxima, para a L. Uma vez a L estando totalmente preenchida, passa para M, e assim vai, tá? Então, veja, vamos pegar um átomo, o átomo de sódio. O átomo de sódio tem número atômico igual a 11, portanto, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Veja que eu estou chamando de átomo, portanto, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Então, eu tenho 11 elétrons para distribuir. Vou começar na camada 2, eu deixo 2 lá, passa para a próxima camada L, deixo 8 lá, eu já distribuí 10, resta 1, passa para a camada M. Então, num desenho, num esboço, eu teria o quê? 11 prótons no núcleo, mais uma determinada quantidade de nêutrons, que agora não vem ao caso, nós estamos trabalhando com os elétrons. Veja, eu vou distribuir, né, 2, 8 e 1. Fazer um desenhozinho. Então, na camada M, eu tenho um elétron. Fazer a mesma coisa com o átomo de cloro. O cloro, ele apresenta 17 como número atômico, portanto, 17 prótons e, por conseguinte, 17 elétrons, que eu vou distribuir ao longo das camadas, começando pela camada K. K2, 8 e 7 na última camada, que passou a ser a camada M. Eu posso fazer isso com todos os átomos. A única coisa que vai acontecer é que as camadas vão ficando mais cheias e se distanciando mais do núcleo. Até átomos muito grandes, eu começo a usar a camada P e a camada Q. Mas para o meu exemplo aqui, esses dois estão de tamanho suficiente. Veja, então, eu vou ter um elétron na última camada para o sódio e 7 elétrons na última camada para o cloro. Tá? Aí, veja que interessante. Existem alguns elementos químicos que não reagem entre si e nem com ninguém. Tá? Eles realmente não fazem reação química espontânea nenhuma. Então, eles estão numa posição que não precisam reagir. Esses elementos são chamados gases nobres. E os gases nobres, eles têm uma característica que, quando se faz a distribuição eletrônica, percebe-se que ele tem 8 elétrons na última camada. O que os cientistas começaram a discutir, a perceber que talvez o fato deles terem 8 elétrons na última camada desse a eles a capacidade de não precisar reagir com os demais elementos. Tá? A essa teoria, a essa possibilidade, deu-se o nome de regra do octeto. Ou seja, um átomo vai ter uma posição, uma situação de gás nobre, quer dizer, não precisa reagir se ele tiver 8 elétrons na última camada. Muito bom. Então, regra do octeto, presença de 8 elétrons na última camada, e todos os átomos vão tentar imitar
essa possibilidade de ter 8 elétrons na última camada. Muito bom. Pegando aqui o sódio, se ele perder um elétron, veja aqui, se ele perder um elétron, ele fica com 8 na última camada, porque a última camada passa a ser a camada L. Então, o sódio está atendendo a regra do octeto. Veja o cloro. O cloro ele não pode perder 7. Só que se ele ganhar 1, então o cloro era 0, estava num equilíbrio, ganhando um elétron, ele fica com 8 na última camada. Então ele passa a atender a regra do octeto. Então para ele está tudo muito bom. Então o sódio perde um elétron e o cloro ganha um elétron. Veja, no aspecto geométrico de colocar os elétrons na última camada, está tudo bem, foi atendido. Só que houve uma desestabilização eletrônica. O sódio, quando perdeu um elétron, lá nos prótons não foi mexido. Portanto, ele passa a ser positivo, porque o equilíbrio entre elétrons e prótons foi rompido. Aqui ele ficou com 10 quando perdeu 10 elétrons e 11 prótons. Então está sobrando carga positiva. Veja, está sobrando carga positiva. No caso do cloro, deu-se o inverso. O cloro ganhou um elétron para ficar com 8. Aí, se ele tinha 17 prótons, agora ele tem 18 elétrons. Então, há um desequilíbrio, né, para o lado negativo. Veja que interessante. Então, o sódio, por causa da regra do octeto, acabou se transformando num cátion, que é um átomo com características positivas. E o ânion, cloro, se transformou num ânion, porque ele ganhou elétrons e ele ficou negativo. Então, veja, apesar de o sódio e o cloro individualmente estarem atendendo à regra do octeto, existe uma desestabilização eletrônica. Então, veja o seguinte, o que vai acontecer. O sódio agora passa a ser positivo, valendo 1. O cloro passa a ser negativo, valendo 1 também, um negativo. Veja, não dá para existir uma partícula positiva isolada. Não dá para existir uma partícula negativa isolada. Então, se eu colocar o sódio positivo e o cloro um perto do outro, vai haver uma atração por causa da diferença entre as cargas elétricas. Então, eles vão se aproximar. Aí eu pergunto, um mais equilibra um menos? Sim, um mais equilibra um menos. Então, vai existir uma anulação das cargas elétricas e vai poder coexistir o sódio com o cloro. Só que não são mais elementos químicos. Eles passaram a formar uma dupla, que vai ter que coexistir. Então passa a existir uma substância, que é fabricada pela união de átomos diferentes. Por que aconteceu essa união? Graças a uma aproximação por atração elétrica. Tá bom? Então, genericamente, um átomo qualquer que se transforme em cátion, ele vai procurar a existência de um ânion para se juntar na forma AB. Eu vou explicar melhor isso na próxima aula, onde nós vamos entender genericamente como que se dá a formação de substâncias, tá? A partir da união de cátions e ânions. Mas a ideia básica para todos essas possibilidades é sempre a troca eletrônica, tá? O ganho ou a perda de elétrons, procurando atingir uma configuração de
baseado na regra do octeto. Tá? Isso tem que ser bem pensado, bem entendido. Eu vou me aprofundar nesse tema.